queria falar contigo, Jonas. Tu pegou uma época, tu deu aí, tu passou uma timeline aí do consignado, onde o foco era nas lojas, lembro bem da Credence, tu chegou a falar em 4 pontos numa única cidade, que hoje, se for falar em 4 pontos na cidade de Rio Grande, É muito. tem que ser meio maluco, né? Mas, bom, falaste em quatro lojas numa cidade que não precisaria disso, né? Hoje, e tu trouxe a questão, eu lembro também da questão do telefone. Me diz assim, ó, se tu pudesse colocar pesos ou distribuir, digamos assim, distribuir. Hoje o que a gente tem de ferramentas de alcance em massa, por exemplo, discadora, URA reversa, WhatsApp, tráfego pago e SMS. Se tu pudesse dividir assim, se alguém aqui estivesse entrando e dissesse o seguinte, o que eu posso, por onde eu posso começar, ou o que eu tenho que ter de mais força, investir mais energia e mais dinheiro nesse momento, porque lá no passado a gente falava em pulverização territorial, geográfica. Aí alguns focavam em rádio, outros focavam em televisão. Algumas ações, para quem não tinha tanto recurso assim, era motossom, carro-som e panfletagem. Mas hoje a prospecção está muito mais alcançável para todos nós. A gente sabe que tem valores diferentes de um para outro, que eu falei aqui, mas se tu pudesse colocar numa balança assim hoje, uma operação hoje saudável, teria que ser constituída com quantos desses 5 que eu falei aqui? 1, 2, William, uns 2 ou 3 já tá bom, o máximo melhor. Mas na tua visão, quantas dessas ferramentas o Corban teria que ter? E qual é o peso delas dentro do correspondente bancário? Peso de importância, né? Cara, essa aqui é muito importante. Na minha operação é imprescindível. Quais são essas ferramentas e qual é a importância de cada uma para ti, João? Olha, eu vejo assim, até por ter passado por tanto canal de venda, né? Na época a gente sempre chamou isso, a gente chamava muito de canal de venda. Qual que é o seu canal de venda e tal? Ah, meu canal de venda é telemático, meu canal de venda é loja, meu canal de venda é agente. Então, hoje, eu acho que isso já está mais segmentado, muito mais por produto. E assim, claro, obviamente pelo capital que você tem para injetar. Né? Ah, Jonatas, olha, eu quero trabalhar com discadora. Pô, você vai colocar a discadora para você e mais um, para 2? Pode ser, vai funcionar, entendeu? Mas tem alternativas mais baratas que quando você tem menos capital, por exemplo, uma abordagem por WhatsApp. Né? Agora tem uma questão do WhatsApp, né, William, que você tem uma certa dificuldade por causa das eleições, bloqueia, você acaba dando um jeito nem que você tem que ter 20 chips, né? É mais difícil. Bom, então aí você vai fazer uma ligação, porque o cliente que o WhatsApp não recebe, você pode fazer uma ligação de punho. Porque a gente que vem de uma época, William, dizem que quando você tem, é que nem um filho mimado, né? Quando você já nasce numa condição muito boa de negócio, não, você não aceita menos do que eu não ter um sistema de consulta. Agora, teve gente que já pegou o cliente por baixo do braço e levou no INSS para saber onde ele tinha empréstimo. Você entende? Já passou muito tempo, claro que passou. Mas, às vezes você não tem muito recurso, você vai comprar um mailing mais simples, você vai fazer um disparo, porque você vai ter uma taxa de assertividade, às vezes, um pouco menor. Então, você tem que ter uma escala de disparo muito maior, porque o seu mailing, às vezes, tem muitos números, então você tem que mandar muito para acertar. Então, tudo vai depender do capital que você desprende. Se você tem um capital legal para desprender, você precisa ter discadora, você precisa ter disparo de WhatsApp, e você precisa ter um investimentozinho também no tráfego pago. Né? Agora, se a gente está falando na média operação para pequena, disparo de WhatsApp funciona muito bem, todo mundo tem o WhatsApp na mão, mas também todo mundo tem Instagram. Só que o Instagram, né, William, você vai investir no Instagram, se você fizer um orçamento, se você for atrás aí, você vai ter que pagar alguém para administrar o Instagram, né? Pode ser uma empresa, pode ser um funcionário, ou você, porque isso demanda tempo e foco, mas você vai ter que boletar no Face, por exemplo, lá no Facebook Ads, o quanto que você quer que o Face gire para quantas pessoas bilhetar lá. Eu quero que apareça para 30 mil pessoas. Além de você pagar a sua estrutura para alimentar a sua rede social, você vai ter que boletar lá diariamente. O pessoal está falando em 25 a 50 reais, tá? Mas aí você está falando 2 mil por mês. Você tem como ter menos em ferramentas de WhatsApp, de disparo, nem que seja 10 chips, com 10 licenças, você não chega a 2 mil, por exemplo. Né? Você vai chegar a metade desse preço para prospectar mais direto. Né? Por que mais direto? E aí, William, entra muito a questão assim, você está caindo no inbox de quem?
Quando a gente está falando especificamente de WhatsApp, você está caindo no inbox de quem? Você está caindo no inbox do cliente, ou você está caindo no inbox que é engano, ou você está caindo às vezes no inbox de outra financeira, né? Ou você às vezes está caindo no inbox que não tem nada a ver, é uma pessoa super malhada que já recebeu 10 vezes aquele engano. Então tudo depende da sua lista. Ou é um cliente seu de carteira de uma audiência construída, que você sabe que esse número é dele, às vezes ele até já está na sua lista de transmissão, você vai cair no inbox dele, aí vai depender da sua copy, né? Aí vai depender da capacidade que você tem de encaixar o cliente ali na sua oferta. Mas falando em custo e assertividade, o WhatsApp está hoje a mais barato, né? Assim, o que tem o melhor custo-benefício. Para o grande, discador, WhatsApp e tráfego, e para o pequeno, WhatsApp. E quando fala grande e pequeno, vamos botar, a gente fala grande e pequeno às vezes, né, em tamanho, mas vamos botar em recursos. O cara que tem menos ou mais de R$2.000 para investir, seria mais ou menos isso? É porque, veja bem, William, quando eu digo assim, ó, até o produto é importante para decidir isso. Porque, por exemplo, tá, não dá para você trabalhar FGTS no disparo de WhatsApp, por exemplo. Né? Não dá. O pessoal vende mailing, certo? Vai acontecer. Tinha uma ação muito antiga que a gente fazia, William, eu acho que você fez muito isso, principalmente em Portocrédito, o pessoal nas empresas. Queria falar com o RH, ó, o RH é o seguinte, nós temos consignado, tal. Funcionário endividado é a pior coisa que tem, então ele tá pegando com a agiota, deixa a gente fazer. Botava no meio dos contra-cheques. A BV fazia muito, eu acho que vocês eram um concorrente forte na época. A Portocrédito, o crédito pessoal com cheque, né? Uhum. Então, isso funciona, mas você não vai comprar um mailing assim. Nenhuma empresa vende o mailing do seu funcionário para a praça, para o cara ficar no trabalho recebendo ligação de propaganda. Nenhuma empresa faz isso. Né? Então, esse mailing que se vende de FGTS não funciona tão bem no disparo de WhatsApp. Né? Agora você vai vender INSS, você vai vender um governo. Né? Já acho que vai depender muito, porque às vezes o barato pode sair caro. Às vezes você pode estar pegando uma ferramenta barata, eu estou indo no WhatsApp, mas aí você pegou um mailing, por exemplo, que é um mailing de praça. O que eu considero mailing de praça, William? É aquele mailing que você compra, você sabe que no mínimo mais 100 pessoas compraram aquele mailing. Então, você está num grupo de WhatsApp lá com 280 pessoas e alguém fala assim, ó, tem um mailing quente, 10 mil nomes a R$50. Esses 10 mil nomes já passou por 10 mil pessoas. Talvez 15 mil pessoas tenham aqueles 10 mil nomes por R$50. Gente, às vezes é o recurso que a pessoa tem para começar. Aí você vai ter que, como eu costumo dizer, perfeito, você vai ter que fazer uma escala muito grande de prospecção, você precisa ser muito rápido para chegar na frente dos outros 15 mil ou chegar melhor. Né, William? Aí seu esforço na abordagem tem que ser top, porque esse cliente está cansado. Né? Então, ou às vezes já não é o cliente também. Então, se você tem uma higienização de banco, ou se você tem uma higienização de carteira própria, que eu considero melhor, aquela construção de audiência, né? Aí é um golaço muito grande no WhatsApp. É um golaço muito grande. Aí você pode ter governo. Governo é uma base normalmente difícil de adquirir no mercado. O William trabalha muito governo, sabe disso. Né? Higienizações para governo quase impossível, né? Tem gente que eu gosto muito de trabalhar a higienização de banco, né? Eu sempre gostei muito,